nosso tema nesse mês são as bem-aventuranças. E o tema desta noite é o caráter espiritual. Está no seu informativo. Essa é a palavra dessa semana. Esta semana das nossas células nós teremos uma célula diferenciada. Na sexta-feira nós fizemos uma célula com os supervisores. E os supervisores essa semana, possivelmente na quarta-feira, ou no dia que houver, que são as maiores células, né? É na quarta-feira, geralmente será. Os líderes vão reunir os líderes de células, os supervisores vão reunir os líderes de células para fazerem uma célula com os líderes de células. Então o vice vai ministrar na célula, ou então um irmão que o líder vai separar, vai escolher para ministrar. Então essa semana os líderes serão ministrados em uma célula especial com os supervisores, assim como fizemos com eles. E quem vai ministrar na célula esta semana, então, vai ser o vice ou alguém designado, ungido, separado pelo líder da célula para ministrar. Quem for escolhido, receba isso como uma grande honra de Deus, como uma grande dádiva de Deus, uma grande responsabilidade para estar partilhando com os irmãos esta semana nas nossas células. Vamos para o nosso texto então. Você está com aquele vídeo ali, antes que eu solte a palavra, Carol? Você está com aquele vídeo pronto? Pode ser? Antes de nós fazemos a leitura de Mateus capítulo 5, você pode ir procurando Mateus 5, do 1 ao 6. Eu só quero soltar para vocês um vídeo, se estiver pronto. Rapidinho, só para a gente ter uma noção do nosso tema. Ok, se estiver pronto pode soltar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto tão especial. Que coisa boa. Vamos então à palavra de Deus, Mateus capítulo 5. Vamos ao nosso texto. Nós vamos ler as frações do capítulo. Nós vamos ler então o capítulo 5, versículo 1 e 2. E depois nós vamos seguir lendo as frações, lendo os textos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: essa é a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque é importante nós irmos depois lendo e acompanhando a leitura da Bíblia. Senhor Jesus, queridos, depois de ter sido batizado nas águas para nos trazer o entendimento do batismo,
nos trazer a compreensão da importância do batismo e acontecê-lo de forma consciente, ele vai ser levado para o monte, para o deserto, para ser tentado. Depois dele ser tentado, ele passa pelaquela provação, sendo aprovado. Ele é batizado, é levado para ser provado, ele é aprovado. Depois ele desce, revestido de toda a glória do Senhor, sendo aprovado por Deus, vencendo o diabo com a palavra do Senhor. Ele desce e ele vai encontrar Pedro e André lavando as redes. Ele encontra os dois, os convida para segui-los. Ambos deixam as redes e seguem a Jesus. Logo em seguida, o Senhor Jesus encontra Tiago e João. Então, são 4 discípulos agora: Pedro, André, Tiago e João. Ele escolhe esses discípulos, sobe no monte e começa a trazer esse sermão. Os melhores comentaristas bíblicos vão dizer que essa é a melhor pregação do Senhor Jesus, que esse é o sermão mais intenso, mais completo que o Senhor Jesus já pregou. É o melhor sermão dele, inclusive o mais extenso e o mais completo sermão e o mais belo sermão que o Senhor Jesus pregou para os seus discípulos e para as multidões que estavam com ele. Os comentaristas também dizem que o Senhor Jesus é aquele que conseguiu pregar esse sermão tendo toda a autenticidade para fazê-lo. Somente ele poderia, na sua totalidade, na sua plenitude, pregar esse sermão. Que nenhum pregador que já existiu ou que existirá conseguirá pregar e viver esse sermão na sua plenitude, porque aqui é a própria palavra falando, aqui é o próprio verbo falando, aqui é o próprio Deus falando, aqui é a própria misericórdia falando, isso aqui é o próprio manso falando, isso aqui é o pacificador por excelência falando. Então ninguém consegue, na sua essência, pregar esse sermão como Jesus pregou. É o sermão mais poderoso que pode haver na Bíblia, pregado por Cristo, tendo ele toda a capacidade para fazê-lo. Vamos às bem-aventuranças antes dos textos. Coloque só para mim a relação das bem-aventuranças e depois nós vamos para os textos que se seguem no nosso informativo. Olhe só, estas são as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças que o Senhor Jesus, ele consegue descrever e consegue transmitir para os discípulos e para as multidões que ali estão. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Esses predicados todos, Jesus viveu isso. Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Todos nós, em algum momento, podemos ser perseguidos e nós temos nossas falhas. Jesus foi perseguido, foi crucificado sem ter falha nenhuma. Ninguém consegue pregar esse sermão com maior verdade do que o próprio Senhor Jesus o fez. Quando eu me deparei agora de tarde revendo esse texto, eu me parei, meus olhos me atentaram para os misericordiosos, embora não é dessa semana. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu aqui na igreja, de que alguém passou uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Na verdade, a situação que ele passou merecia exclusão. A situação que ele estava vivendo era de exclusão. Eu lembro que eu chamei, conversei com ele, orei com ele e disse: meu amigo, a melhor coisa é você seguir a sua vida em outro lugar. É você seguir a sua vida em outro lugar. O que for preciso, eu vou lhe apoiar, vou lhe ajudar. Siga a sua vida em outro lugar. Vamos orar juntos. Isso fica entre Deus e entre alguns líderes, alguns diretores, pastores. Siga a sua vida. Nós não precisamos destruir sua família, seu ministério, sua casa, suas coisas. Siga firme, se levante. Você reconhece suas necessidades, suas falhas. Que Deus dê graça, mas é bom você ir estar em outro lugar, crescer em outro lugar. E eu lembro que ele disse: pois é, pastor, um dos atributos que essa igreja tem, com lágrimas nos olhos, nesse escritório, quando o meu antigo escritório, ele disse:
Um dos atributos que essa igreja tem é ser uma igreja misericordiosa. É uma igreja misericordiosa. Isso me lembrou desse episódio hoje de tarde. O senhor poderia me crucificar, colocar nos avisos, me detonar, acabar comigo e não, simplesmente o senhor ora por mim e ainda me estende a mão. Olha que coisa interessante. Ser misericordioso. Falaremos disso semana que vem, nas próximas semanas. Mas olha que coisa interessante, podemos deixar esse legado da misericórdia. O Senhor Jesus é a misericórdia por excelência. Ninguém é mais misericordioso do que o Senhor Jesus. Por mais que a gente consiga estender a mão para o outro, é o mínimo que a gente faz. Agora pense, Jesus deixa o seu trono de glória, deixa a sua majestade, deixa os seus anjos na eternidade glorificando o seu nome e vem ser criticado por fariseus, vem ser criticado por homens que supõem conhecer a lei de Deus, mas não a praticam de forma genuína. E o Senhor Jesus vem para estar no meio desse mundo moribundo, no meio das trevas. Não me diga se isso não é a misericórdia encarnada de Deus. De fato, só Jesus tem essa essência e essa legalidade para pregar esse sermão com tanta verdade. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça com alegria. Você pode melhorar o seu aplauso, porque é para Jesus. Glorifique o seu nome. Glorifique o seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça de Deus. Eu gosto muito das bem-aventuranças e gosto da parte também que vai finalizando, que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exaltai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque antes fizeram assim aos seus pais os profetas que foram antes de vós. Na verdade, queridos, quem passa alguma adversidade, perseguição por amor a Cristo, esse na verdade está ganhando um grande galardão. Se você em Deus, por causa da sua fé, recebeu crítica da sua família, de amigos, não tenha isso como algo ruim, tenha isso como mérito diante do Senhor. E não há aprovação maior do que a glória que nos espera com Cristo. Não há aprovação maior do que a glória que nos espera com Deus, com o Senhor. Aleluia, muito bom. Vamos então para os textos de Mateus. Vamos lá, os próximos versículos agora. Vamos lá para versículo 3 e 4. Vamos entrar propriamente dito no texto. Bem-aventurados pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Digam amém. O Senhor Jesus, Ele vai estabelecer esse sermão, vai pregar esse sermão, e Jesus está iniciando o seu ministério. Este sermão é uma demonstração do seu reino, e como deve ser os seus súditos, como deve ser um cristão. Está aqui. Como deve ser a postura de um servo de Deus, de um filho de Deus? As bem-aventuranças. Como deve ser o proceder, o caminhar de alguém que entregou a vida a Jesus? As bem-aventuranças. Como deve ser o procedimento, a vida, o modo de ser de alguém que saiu das trevas e veio para a luz? As bem-aventuranças. Esses são os predicados, esses são os princípios que alguém que quer pertencer ao reino de Deus precisa praticar. É só olhar as bem-aventuranças. Nós não precisamos ter nenhum tipo de revelação extraordinária de Deus e no céu para saber como deve ser o nosso proceder. Eu não preciso de nenhum anjo dizendo para mim, de nenhuma revelação dizendo: isso e aquilo, deve ser assim o servo de Deus. Está aqui. É só olhar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um modelo como deve ser
a igreja de Deus. É Jesus estabelecendo o seu reino nesse mundo. E é Jesus dizendo, os meus súditos precisam viver dessa maneira. E não é uma pessoa sendo misericordiosa, é bem como está no informativo. E não é uma outra pessoa sendo mansa. E não é uma outra pessoa sendo pacífica. Não é uma outra pessoa tendo fome e sede da justiça de Deus. Na verdade, são as 8 bem-aventuranças no nosso coração. Como é que eu sei que estou caminhando com Deus? Quando nós olhamos as bem-aventuranças e conseguimos vê-la em nós. Ver-nos praticando as bem-aventuranças. Como é que eu sei que estou no caminho certo, pastor? Como é que eu sei que estou servindo a Deus genuinamente? Não é quando você canta bonito, quando eu prego bem, quando você dá uma aula boa, quando você ora bonito, quando eu oro bonito, quando a gente dança bonito. É quando nós estamos praticando a palavra e um bom exemplo, as bem-aventuranças. Como é que eu sei que estou caminhando para o céu? É só olharmos as bem-aventuranças. Se estamos sendo pacificadores, misericordiosos, humildes, pobres de espírito. Jesus está dizendo, esse é o modelo do meu reino. Quem seguir esse modelo vai entrar no meu reino. Assim eu quero que as pessoas que estão no meu reino me sirvam, vivam dessa maneira. Primeiramente, sendo pobres de espírito. Mas não esqueça que antes da palavra pobre de espírito, há os bem-aventurados, os felizes. Feliz é quem tem o espírito humilde. Feliz é quem encontra com Jesus. Queridos, felicidade é uma característica de quem encontra Jesus. Felicidade é uma característica de quem entrega a sua vida a Jesus. Alegria, felicidade são características da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma igreja alegre, é uma igreja feliz, é uma igreja vibrante, é uma igreja quente, é uma igreja fervorosa, é uma igreja animada. Algumas pessoas, antes de se converter, elas são extrovertidas, brincalhonas. Isso é delas, e tem gente que é assim, não é? Tem gente que na sua estrutura, elas são brincalhonas, são extrovertidas, elas são por natureza faceiras. Eu acho que tem criança que não nasce chorando, nasce rindo. Eu desconfio que tem criança que quando nasce não chora, dá risada. Tem gente que é da estrutura, ser feliz, ser brincalhão. E algumas pessoas, elas vivem essa vida assim, porque é da estrutura delas. E quando se convertem, elas acham que isso é pecado. Que elas não podem brincar mais. Que elas não podem mais dar risada. Que elas não podem contar nenhum tipo de piada engraçada. Sabe, essas piadas que são engraçadas. Que elas não podem mandar mais vídeo engraçados, não é? Não tem uns vídeos engraçados. Eu vi e pedi esses vídeos. Tem muito vídeo engraçado. Tem um vídeo que o cara começa dizendo assim: a mulher vai para a igreja para batizar o filho, e o padre pergunta, qual o nome do filho? E a mulher diz, Michel Temer. Já viu esse vídeo? E o padre sai batendo na mulher toda direito. Já viu esse vídeo? Acha esse vídeo para mim depois, por favor. Rapaz, é muito engraçado. Eu caí na risada, eu vim no lugar e pedi, me manda para mim esse vídeo. E hoje de meio-dia eu mostrei para o meu sogro, ele morria de dar risada, se enrolava da risada. Tem um outro vídeo de que tem um fariseu dizendo, Michel Temer é um bom presidente. Já viu esse vídeo também? Ele vai salvar o Brasil. E quem não acredita nisso, atira a primeira pedra. Todo mundo apedreja o homem. Pelo amor de Deus, Carol, me acha esses 2 vídeos. Por favor, me acha esses 2 vídeos. Algumas pessoas acham que isso é pecado. Não, só tem que mandar texto bíblico. Só tem que mandar passagem bíblica. E escute, a maioria dessas pessoas que só mandam os textos bíblicos, nem lê a Bíblia direito. Quer mostrar para a gente que é um leitor da Bíblia? Só pega esses textos copiados e envia para os outros, que ele mesmo não leu,
Mas que saco, rapaz. Porque acha que esse tem que ser santo. Brincar, dar risada, rir. Isso não é de Deus, porque ser santo é aquela postura assim, sabe aquela coisa assim, de passar na frente da câmera e nem baixar a cabeça. E vai na benção, vai firme. Pode aplaudir o Senhor, faça isso porque Ele merece. Não está nem aí. Depois de uma certa idade a gente libera. Não, cabelo branco a gente libera. Não tem problema. A gente perdoa. Sabe, tem gente que acha que agora se converteu, aceitou Jesus, ele deve sempre ser. Inclusive, até a voz muda. A paz, é só a paz. Sabe aquela coisa assim de trovão, aquela coisa assim de... Uma vez, não sei se você estava comigo, pastor Arnoldo, numa reunião de pastores. Até deixei de ir, porque eu quero voltar, mas é difícil. Na reunião da ordem dos pastores. E aí alguém abriu a reunião e... Bom dia, pastores. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Porque nós estamos aqui reunidos, aleluia, glória a Deus. O cara tem uma voz fina, mas tem que fazer uma voz grossa. Não tem a voz grossa. Mas é porque é santo, porque é ungido, porque gracioso é ter a voz bem grave, assim, sabe? Assim, glória a Deus. É um MC. Glória a Deus. É poder. Eu disse, para, o cara não tem essa voz. Bom dia, pastores, amigos. Nós estamos nesta manhã para juntos comungarmos, a partilharmos a palavra. Porque na verdade nós estamos aqui reunidos. Aleluia! Glória a Deus, pessoal, que você está aqui hoje. Digo, essa é a voz dos caras. Para, gente. Sabe, essas pessoas que precisam sempre ter que fazer essa voz, sempre estar com a cara bem fechada, porque isso aqui é santo, porque isso é que é de Deus, porque Deus usa pessoas assim. Deus não vai usar quem brinca, quem dá risada, quem faz piadas saudáveis. Não, rir não é de Deus, isso não é. Cristão tem que dar sempre com a cara fechada, séria. Quem disse isso, queridos? Na verdade, o povo de Deus, as estatísticas dizem que é o povo mais feliz da terra. Eu gosto muito de um livro do irmão que fundou a Donep. Ele escreveu um livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos continuar o que somos. Nós somos felizes por natureza, devemos continuar assim. E se você não é por natureza, se por natureza se por estrutura somos introvertidos, fechados, iracundos, irados, no momento em que encontrarmos a Jesus, a nossa vida precisa mudar. Porque nós achamos a alegria, nós achamos a felicidade. Sim, nós podemos nos sentar e dar boas risadas e Deus continuar conosco. Sim, nós podemos dançar e Deus continuar conosco. Sim, nós podemos brincar e Deus continuar conosco, porque nós não estamos depreciando ninguém. Nós não estamos falando mal de ninguém. A gente está simplesmente para brincar, para se divertir. E Deus, olha, se você vê, não sei se é o Miles que diz isso, é um desses pregadores que dizem que Deus tem um senso de humor extraordinário. Se você olhar a natureza, tem cada bicho engraçado que não pode ser normal. Deus tem que estar de um bom humor para fazê-los. E aí, às vezes, a gente leva uma vida muito pesada, sempre séria, fechada, porque acha que isso é santidade, porque acha que Deus está nisso, que a gente não pode dançar, que a gente não pode brincar, que a gente não pode celebrar. Eu acho que a gente não pode dançar, cantar essas músicas do mundo que não edifica nada. As músicas bagaceiras que não edificam nada. Mas, meus irmãos, dançar ao Senhor, cantar, dar risada, brincar, isso são características de quem é feliz, de quem encontrou Jesus. Jesus diz, vocês estão felizes, bem-aventurados, estão felizes. Tem gente que às vezes, um tempo atrás, muita gente não aceitava Jesus, não vinham para a igreja, porque vir para a igreja era sinal de estar sempre com a cara amarrada, de tristeza, aquele culto fúnebre. Porque Deus está no culto fúnebre. O sangue de Jesus tem poder. Não pode assobiar, não pode brincar, não pode levantar as mãos, não pode dar risada.
Muitas pessoas levam a sua vida pesada e fazem assim com a família, fazem assim com a igreja, fazem assim com tudo, porque tudo é pecado. E às vezes o pecado não está ali, está em quem está vendo. Sabe aquela pessoa que não tem igreja boa para ela? Toda igreja é um problema onde vai. Eu saí dessa igreja porque essa igreja não presta, vai para outra. Aí fica um tempo, essa igreja não presta, vai para outra. Dali a pouco, ele até sai da família porque a família não presta. Essa pessoa tem que ir. Porque é ele que não presta. É ela que não presta. Por favor, não faça isso, eu estou brincando. Por favor, eu estou brincando. Eu quero dizer que a gente pode ser feliz, queridos. A gente pode servir a Deus de forma leve, com alegria, fazendo as coisas de Deus com leveza, com felicidade. Quem serve a Deus tem felicidade, tem alegria, porque encontrou o próprio Cristo. Todas as pessoas que encontraram a Jesus passaram a ser bem-aventuradas. Todas as pessoas que encontraram a Jesus passaram a ser felizes. Eu só vejo os fariseus encontrar Jesus e saírem chateados, porque eles estão ali com pensamento crítico, porque eles não estão ali para fazer uma leitura das proezas de Jesus, porque eles não estão ali para receber, eles estão para criticar. Fora os fariseus, a única pessoa que encontra Jesus e sai triste é o jovem rico. Quando ele chega e diz para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus diz: faça os mandamentos, honre pai e mãe. Eu faço tudo isso. Falarei mais adiante disso. É um homem muito bom. Eu me preocupo com gente que se acha demais. Eu me preocupo com gente que se acha o máximo. Isso é um problema. Pessoas que se acham o máximo. Eu não escuto ninguém. Nunca vou esquecer quando uma época nós estabelecemos aqui os discipulados e disse: fulano, você vai ser discipulado por fulano, por fulano, por fulano, por fulano. E cheguei para um pastor e disse: você, um dos nossos pastores na época, eu disse: você vai ser discipulado pelo aquele pastor. Ele disse para mim: se não for pelo senhor, ninguém nessa igreja tem capacidade de me discipular. Eu digo: não pode, não aprendeu nada ainda. Eu digo: como assim? Se eu não tiver direto com o senhor, e não for o senhor que me discipule, nenhum colega tem um nível que eu tenho para me discipular. Mas gostei dessa. Essa querubim ungido. O último querubim ungido que fez isso, as asas dele foi cortada. Eu fiquei, digo, essa pessoa não entendeu nada. Porque, minha gente, a gente aprende até com o tolo. A gente aprende com tudo. A gente aprende com qualquer pessoa que está à nossa volta. Quem é que pode me dizer que alguém ou outra pessoa não pode vir me orientar? Quem sabe não tenha o nível intelectual que eu tenho, mas quem sabe tem experiência de vida, tem história, tem alguma coisa que vai me acrescentar. Ou até mesmo os erros dessa pessoa vão me ajudar. Porque a gente aprende até com quem não tem nada para ensinar. A gente aprende a não ser como ele, por exemplo, porque não tem nada para oferecer. É muita presunção, é ser muito bom, é se achar demais. Eu tenho medo de pessoas assim, eu tenho reservas com pessoas assim. Eu prefiro as pessoas que dizem: pastor, eu não sei, não será se tenho condições, e falam isso de alma, sabe? Falam isso de coração. São os pobres de espírito que falarei. Essas pessoas que dizem: será, pastor? Será se é mesmo? Sabe, não diz isso porque se acham boas, diz isso porque se acham sem merecimento. Será se verdade, pastor? Será se eu... Bom, o senhor está mandando, eu vou. Do que aquelas que dizem: deveria ser para mim isso. Deveria ser para mim. Claro, eu sou a pessoa mais capacitada para fazer tal coisa. É o jovem rico que chega e diz: eu faço tudo. Eu sou o bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o máximo. Jesus diz: então tá bom. Pega tudo que você tem, venda e dê aos pobres. É nesse momento que ele compõe o grupo dos fariseus no aspecto de tristeza. Ele sai entristecido. Jesus queria provar o coração dele. Jesus não queria que ele vendesse as coisas e de fato desse aos pobres. Não é o interesse de Jesus que você venda tudo e fique sem nada. Eu não concordo com essa teoria. Na verdade, querido, Jesus queria só provar o coração dele. Se ele dissesse assim: Senhor,
Pois eu vendo. Porque se de fato ele conhecesse a lei e vivesse a lei, ele saberia que ali estava o Messias, o Cristo, e a palavra dele era poderosa, então ele poderia vender tudo, dar tudo. Em algum momento Deus estaria de volta tudo, porque esse homem sabia a história de Jó, que perdeu tudo, e depois Deus deu em dobro para ele. Então ele não conhecia a Escritura genuinamente, ele passou os olhos, não conhecia genuinamente, porque se ele conhecesse, bom, quem está dizendo é Jesus. Então eu vou dar tudo que eu tenho, e eu sei que de alguma maneira Deus vai me honrar novamente. Aí ele teria galardão com Jesus. Mas sabe o que acontece? O coração dele não é pobre, o coração dele não é humilde, o coração dele não é simples. Ele diz, não, aí não, né? Você está brincando comigo. Aí ele sai entristecido. Fora os fariseus, o jovem rico é a única pessoa que se encontra com Jesus e sai triste. Sai triste, porque o seu coração de fato é triste. Todas as pessoas depois que encontram a Jesus, elas se encontram com a felicidade. Hoje à tarde eu ouvi um hino muito antigo do Luiz de Carvalho. Os da antiga devem saber. O Luiz de Carvalho cantava um corinho antigo que dizia, lembra? Sabe? Conhece o Luiz de Carvalho? Já ouviram falar? Não, alguns não. O Luiz de Carvalho tem um corinho que ele diz, na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando o povo para beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder, porque Cristo tem poder. Vamos lá. Cristo tem poder, 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 Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ir para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou, porque Cristo tem poder. Cristo. Vamos lá. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso. Você pode aplaudir a Jesus? Pelo amor de Deus. Um dia cantarei. Um dia cantarei. Eu gosto muito desse hino de Luiz de Carvalho, desse corinho, porque ele começa a dizer, começa no primeiro milagre de Jesus. Em Caná da Galileia, Jesus foi a um casamento. Aí ele vai dizer que Jesus transformou água em vinho, deu o povo para beber. Aí da de Naim, o cego de Jericó. Ele vai contar vários testemunhos, várias histórias bíblicas de pessoas que se encontraram com Jesus numa situação que não era boa. Mas Jesus transformou a tragédia, a situação ruim em alegria. É impossível nos encontrarmos com Jesus e não nos enchermos de alegria, e não nos enchermos de felicidade. Esse é um culto para você ser feliz. Esse é um culto para você ser feliz. Olha para o seu irmão e diga, seja feliz, meu irmão. Aleluia. Oi? Faceiro. Diga, estou faceiro. Como é que é? Igual lagartixa no sol? Não tem uma conversa assim, não? Não? Lambari na sanga. Você está mais faceiro do que lambari na sanga. Hã? De sanga. Um dia. De sanga. Escute uma coisa, queridos. Nós precisamos desenvolver essa característica de felicidade. Meus irmãos, eu nasci no meio da igreja, eu cresci criança, e eu vi muito dessa hipocrisia, desses crentes assim. Passeou, a paz do Senhor, a paz seja convosco. Uma amargura de alma, sabe aquela coisa? Passeou, que passeou, rapaz. A paz, que paz, não tem paz. Eu cresci vendo isso, gente.
esses crentes, sabe, iracundos, raivosos, irados, revoltados com a vida, não de boa com a mulher, daí brabos, é outra pregação. Não de boa com o marido, não tem love em casa, e ficam irados e descontam na célula, descontam no povo. Vai fazer love, rapaz. É para saúde, emocionale, como diz minha sogra, emocionale. Minha sogra diz assim, emocionale. Pedro, pega o sale, o sal, pega o sale. O que, dona Irma? O sale. O sale. Tá certo, emocionale. Ela me burga que italiana, eu não sei o que é, dona Irma. Só sei que ela é diferenciada. Acho que é francesa, não sei que a dona Irma é. Pedro, pega ali o sale. Eu digo o quê? O sale. Tá bom. Sabe, gente, eu cresci vendo esses crentes assim, iracundos, fechados, raivosos, irados. Não pode brincar, não pode rir, é pecado. Sabe, esses filhos que não têm liberdade em casa para brincar, para rir, quando sai, destrói a casa dos vizinhos. Sabe, esses filhos que não pode isso, não pode sentar, não pode brincar, não pode dar risada, não pode isso aqui, não pode ver essa televisão, não pode ver isso aqui, não pode isso aqui. É quando ele sai de casa, ele voa as tranças e quebra tudo na casa dos outros. Lá em casa eu digo para as minhas, vocês podem voar. Aqui dentro, subam as paredes aí. Pode dar risada, pode brincar. Vem a pastora e diz, não, Beli, pega, vai lá, rápido, toca o teclado, canta. Na casa tem uma caixa de som com o teclado. Pode aí, minha filha, vai lá, vai firme. Sabe? Às vezes esses filhos de pastores, filhos de crentes que não pode nada, não pode brincar porque é o filho do pastor, não pode brincar porque é o filho do líder. Meu Deus do céu, gente. Aí vive uma vida oprimida, entristecida. A primeira boatezinha no mundo, a primeira coisa do mundo eles vão. Porque na igreja a gente não pode fazer nada, não pode brincar, porque tudo é pecado. A gente não pode colocar um jogo de luz, porque são as luzes do inferno que estão aí. Tem gente que vai no inferno toda semana e sabe disso. Eu não sei como é que consegue voltar. Não pode ter o jogo de luz, não pode ter essas coisas. Luz é do Satanás. Meu Deus, sabe? Eu nunca vou me esquecer, nós viemos do encontro e nós fizemos uma brincadeira aqui, nós fizemos uma festa jesuína que a gente fazia. E nós colocamos um touro mecânico ali, o pessoal dá risada. Meu Deus, minha irmã me fala sério. Vem me trazer uma revelação, não sei de onde, do livro de São Doido. Aí ela disse, pastor, a vaca quer dizer aqui o demônio, não sei o que e tal. Eu digo, eu não tenho mais idade, irmã. Que saco, tia. Saiu da igreja. Porque nós colocamos um touro para o pessoal brincar, dar risada ali, cair. Pastor, a vaca, eu digo, domingo a senhora come o quê? Só salada? Santa. Não, um churrasco. Eu digo, pois é, né? Eu digo, então estão certos os hindus, que tem a vaca como sagrada, mas não come vaca. Então ele está mais certo que a senhora. Porque a senhora, aí, meu irmão, aí é outra pregação, não é? Então, agora. Então a senhora me diz que isso aqui é pecado e a senhora come churrasco todo domingo. Tem uma coisa errada. Que a vaca é um demônio, que não sei o quê, lá das pragas do Egito, que simbolizava, não sei o quê. Meu Deus do céu, né? E toma o leite da vaca. E come a carne da vaca. A senhora é uma fariseia. Não sei se existe essa palavra. Mas estou colocando agora. Fariseia. Certo estão os hindus, que tem a vaca como um deus. Não pode nem bater na vaca. Nem come a vaca, porque ela é sagrada. Eles estão mais certos do que a senhora, então. Saiu da igreja. Não, capaz. Mas é um alívio, essas pessoas chatas assim, que é bom que dá uma volta mesmo. Vai. Diga misericórdia. Sabe, queridos, nós precisamos levar a vida mais leve. Tem tanta coisa, minha gente, nesse mundo difícil
Por que a gente leva uma vida tão pesada? Por que a gente não pode rir, não pode brincar, não pode ser feliz? Por que o irmão, a gente não pode se alegrar com a compra do outro, com o curso do outro? Tem que ficar, é mesmo, conseguiu passar nisso, né? Eu nunca vou esquecer quando eu consegui uma... Como é que eu fiz, rapaz? Foi um negócio lá do EJA que eu consegui passar. Alguém veio e disse: como é que tu conseguiu? E o zóio brilhou assim, regalou assim. Não tem um ator, um comediante que tem um zóio desse tamanho assim que solta para fora? Como é que tu fez isso? E eu não consegui. Meu Deus, para que isso, né, gente? Por que a gente não pode se alegrar com o outro? Tá feliz, né? Ó, aqui, ó, tô com um neném novo. Eu pareço mesmo, quase 3 meses. Mas tem uns que estão com 9 meses. Pega o Caleb, pega o meu tecladista, pega o meu guitarrista. Aí nós vamos. Guitarrista? O Adson. Ele já estou com quase 9 meses. Sabe, a gente não pode chegar e dizer assim: aqui ó, estou com uma bênção, engravidei. De novo. Por que tem assim ser? Por que tem que ser assim? Tem que dar essa paulada? De novo. Não pode ser que bênção, coisa boa. Ele que vai comprar as fraldas. Ele que vai passar a noite embalando o neném. Para quê? De novo? Então não se cuida. E que dizer o quê? Rapaz, eu não aguento mais isso. Meu Deus do céu. A pessoa não pode engravidar e ser feliz. Para, gente, deixa o outro ser feliz. Nós precisamos ser felizes, meus irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos Deus, nós temos alegria. Mesmo na luta, nós somos felizes, temos alegria. Olhe, quem compreende Jesus entende que a alegria não está em coisas. Esse mundo não é consumista, que está sempre buscando uma coisa. Quando compra uma, quer outra. Não basta ter a TV que tem que ser a TV da Copa. A propaganda não pode ser a TV que você assistiu o 7-1. Tem que ser a TV nova. Sabe, a pessoa tem que comprar a TV nova. Sabe, não consegue ser feliz com o que tem. Compra um telefone agora. Aí vem o irmão e diz: tá com esse telefone. Onde foi a promoção? Onde foi que você conseguiu? Tá, me dá esse site aqui. Sabe, aí já vai, não consegue ficar um pouco com aquele que tem. Nós vivemos num mundo muito consumista, que a felicidade está nas coisas, no ter, no possuir. Quem é bem-aventurado de verdade e genuinamente compreende que a felicidade não está nas coisas, no ter. Na verdade, muitas vezes, as pessoas mais felizes desse mundo são aqueles que não têm muita coisa material. Esses dias eu dizia às meninas de uma história que eu ouvi, eu não me lembro dela bem toda, daquele riquinho, daquele gurizinho riquinho, e o humilde, o pobre. Ele se gabando, dizia: lá em casa eu tenho uma piscina com uma raia olímpica. E o gurizinho dizia: eu moro na frente de um rio. Não tem algo assim? Eu moro na frente de um rio. E o outro bobeano dizia: meu quarto eu tenho projetado o sistema solar, projetado em casa. Ele dizia: lá em casa às vezes falta telha, falta lá as coisas, eu vejo todo o céu. Essa pessoa tinha muito mais felicidade, sabe? Alegria de verdade. Meu Deus do céu, às vezes eu digo para as crianças de hoje: você não sabe o que é cair na lama, subir nas árvores, cair, se machucar, sabe? Que coisa boa, só que não sabe o que é montar brinquedo, o que é montar um brinquedo, desmontar de novo, fazer de novo. A criatividade a mil. A felicidade não está em coisas, em possuir coisas, é uma instância muito maior. A felicidade, meus irmãos, é um estado de alma, principalmente quando nós encontramos a essência da felicidade, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a essência de ser feliz. A felicidade está em Jesus. Diga: a felicidade está em Cristo. Eu gosto dessa frase do Agostinho de Hipona, que ele vai dizer: Senhor, Tu nos criastes para Ti,
e a nossa alma não descansará até repousarmos em ti. Esse é Agostinho de Hipona. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor nos criastes para ti, e a nossa alma jamais descansará se não repousar em ti, se não descansar em ti. Isso quer dizer que nos alegramos genuinamente. Nós estamos sendo provados, perseguidos, lutas, tentações. Às vezes nos falta algo na mesa, mas nós temos a felicidade em Cristo. Nós temos paz para deitar e dormir. Talvez não tenha nada na mesa, mas alguém vem e provê para você o sustento. Sabe, é o Salmo 23 que o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor. É isso que me importa. Eu tenho o Senhor como meu pastor, nada me faltará. O Senhor não me falta. É porque eu tenho o Senhor. Eu tenho uma felicidade. Ele poderia dizer: o meu reino, o meu trono, a minha riqueza, o meu exército me faz feliz. O meu exército não me falta, os meus amigos não me faltam, as minhas esposas não me faltam. Davi não diz isso. Davi aponta para Deus e diz: o Senhor não me faltará. Eu tenho o Senhor que não me falta. O Senhor é a minha alegria. Alegria é a marca do povo de Deus. Felicidade é a marca do povo de Deus. Venha para o culto sorrindo. Volte do culto sorrindo. Enquanto pregarmos, chore, mas também que você possa dar boas risadas. E ninguém criticar você por achar que a sua risada, que você é um carnal. Mas às vezes, muitas vezes, essa cara fechada que demonstra uma certa espiritualidade não tem nada a ver com espiritualidade. Na verdade é carnal. Enquanto a risada pode ser uma risada espiritual, de paz de espírito. Então no culto ao Senhor e na sua vida, tenha liberdade para se expressar o Senhor com alegria. Quem pode fazê-lo? Faça isso nesta noite, porque você faz para Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, isso aqui não tem nada a ver com pobreza material. Está falando de espírito. Jesus está falando desse pobre que lhe falta tudo, que ele não tem condições de nada, que precisa da ajuda dos outros. Mas não está falando que esse que não tem nada, que é pobre, é que ele é bem-aventurado. Não, é uma pobreza espiritual, dando sentido de que nós, se quisermos sermos bem-aventurados, nós precisamos nos chegar diante de Deus carentes. Sabe aquela pessoa que não faz exigências? Por exemplo, não tem plano de saúde, não tem como pagar uma consulta particular. E aí alguém leva ela no médico e diz assim: meu amigo, eu vou conseguir para você um médico de graça. Só que ele vai poder te atender no final do dia. Essa pessoa não vai dizer assim: não, eu tenho plano particular. Quem tem plano particular existe, não é? Não, eu paguei a consulta, eu quero horário, eu quero que o médico chegue no horário, eu quero ser atendido, sabe, a gente exige. E não está errado exigir os nossos direitos, não está errado. Mas quem não tem nada e alguém diz assim: eu vou conseguir para você uma consulta, mas o médico só pode lhe atender no final do dia, essa pessoa fica bem feliz, essa pessoa fica bem faceira. Ela não vai dizer assim: não senhor, eu quero ser o primeiro a ser atendido. Não, eu quero ser o segundo. Porque ela não tem nada para oferecer. Ela está carente. Alguém está usando de misericórdia para com ela. Ela está sendo favorecida. O favor é uma dádiva. Então, para mim é uma dádiva. Eu não posso exigir nada. É disso que o Senhor Jesus está dizendo. As pessoas que não exigem nada diante dEle, que reconhecem que chegaram aonde chegaram, que foram alcançados como foram alcançados, não foram por obras, não foi por mérito, para que ninguém se glorie, mas reconhece que foi alcançado pela infinita graça de Jesus, pelo infinito amor de Jesus, pela infinita misericórdia de Jesus. É desse pobre que Jesus está dizendo, dessa pessoa que se considera alguém diante de Deus não merecedor do seu favor. Dessas pessoas é o reino dos céus.
Essas pessoas é o reino dos céus. Meus irmãos, eu até postei o vídeo dessa semana, vai dizer disso. Eu cresci no meio da igreja e ouvi muito isso. De pastores dizerem, fazendo apologia à pobreza, Deus ama quem é pobre. Fazendo apologia à própria pobreza, à miséria. Não, Deus ama quem é pobre. Quem não tem nada que comer, quem não trabalha, quem está passando necessidade. Dessas pessoas é o reino dos céus. E não é isso que a Bíblia ensina. Essa teologia é católica romana. É o romanismo que ensina isso. Foi Francisco de Assis. Meu pai era devoto dele. Tanto que meu pai chamava-se Francisco Assis de Araújo. O saudoso. O corajoso. O primeiro do seu nome. Meu pai era devoto de Francisco de Assis. E foi Francisco de Assis que introduziu a teologia da pobreza no seio da igreja. Foi um grande propagador. Deixou a riqueza, pensando que dando todos os bens, deixando tudo, ele quis fazer diferente do jovem rico. Isso iria agradar a Deus. Isso iria tocar a Deus. Não ter bens, não ter onde comer, não ter onde dormir, porque o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Então farei o mesmo. Então não sei o que poderei comer, o que poderei vestir. Francisco de Assis foi grande apologista da miséria, da pobreza. A igreja romana, por muito tempo e até hoje, enfatiza isso. Mas é uma incongruência, porque você olha o Vaticano, é cravado de ouro. Você olha a igreja do Vaticano e outras mais, são cravadas de riqueza. Tem uma coisa errada. Como é que se faz apologia à pobreza e os templos e a grande liderança e só os bispos e todo mundo é rico? Tem uma coisa errada. O Vaticano tem um banco? Como é que pode uma coisa dessa? Isso é incongruente, esse discurso. Não é desse pobre que a Bíblia está dizendo. Jesus não está fazendo apologia àquele que não tem nada para comer. Esses são os bem-aventurados. Está falando de espírito, minha gente. Essa palavra aqui é de espírito. Eu cresci ouvindo isso. Os pobres são amados por Deus. Esses pobres não têm nada o que comer. Deus ama a todos por igual. É claro que de fato aquele, por uma questão social, por um nível, por um país como o nosso, por exemplo, que a desigualdade social é velada. Nós precisamos atentar para esse pobre que não teve oportunidade, que não tem oportunidade. Claro que nós devemos olhar para ele, mas não fazer apologia a isso, dizendo que não ter nada, sabe, andar sujo, andar moribundo, andar fedido. Isso é um sinal que agrada a Deus. Eu vi essa história por esses dias, achei muito interessante. Eu até dei risada quando eu vi isso, achei muito interessante. A irmã disse, chegou aqui na igreja há anos atrás. A pessoa sabe o que eu estou falando, está aqui conosco, sentada numa oração aqui na igreja. Uma outra irmã espirituosa, porque que não falta é gente assim, sabe? Espirituoso. Aí viu a irmã, não é? Próspera, abençoada, tem sua formação, tem uma família muito bem sucedida, não é? Tem o seu carro, tem as suas coisas. E essa pessoa não é igual, não tem isso. E aí o ter e não ter, irmão, é uma outra pregação. Aí nós vamos correr bastante, porque aí tem a questão de a pessoa lutar por isso, da pessoa, né? As oportunidades da vida, fazer por onde, aí tem muitas coisas. Só sei que essa pessoa espirituosa, eu vi essa história, achei muito interessante. Olhou aquela irmã com mais posse, aí abriu a palavra e olhou assim e disse, vou ler um texto para vocês. Aí olhando para a irmã assim, eu nunca vi um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. É uma piada, não é? Sabe aquela pessoa que quer usar a palavra para alguém e diz assim,
É muito chato isso, né? É muito chato. E a pessoa que eu já citei para vocês várias vezes, eu ainda jovem, numa vigília, a minha Bíblia era muito... Não, essa aqui é a minha outra Bíblia, toda arriscada. Eu anoto datas, palavras especiais, temas. E a pessoa viu a minha Bíblia e disse: que é isso? Que é isso? Você riscando a boca de Deus? Você riscou a boca de Deus, pastor? Que saco dessas pessoas assim, ó. Que chatas pessoas, meu Deus do céu. Os fariseus estivessem hoje aqui e aprender com essas pessoas. Como? Pegou na minha Bíblia. Como? A boca de Deus, a boca de Deus. Você riscou a boca de Deus. Eu disse: então tá. Abra sua Bíblia. Quero que você, meu irmão, abra sua Bíblia. Abre para mim lá em João 3,16. Digo: seu perigoso, seu relaxado, você colocou o dedo na sua boca e enfiou na boca de Deus. Porque ele fez isso, ó. Eu digo: seu relaxado, seu ceboso, nojento. Na mesma hora, rapaz, comigo não tem isso não, meu irmão. Bateu, levou. Seu relaxado, seu nojento, ceboso, ai que nojo. Você meteu o dedo na sua boca e meteu na boca de Deus. Não, mas é que... não, mas aqui não é a boca de Deus, aqui é a Bíblia. Eu digo: tá. Eu digo: tá. Sabe essas pessoas assim, espirituosas? Isso é um perigo, querido, essas pessoas espirituosas. Então ela disse: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Meu Deus, as pessoas usam a palavra para jogar essas indiretas tolas, que não tem base bíblica. Quando Jesus vai dizer esse texto, ele vai dizer dessa pessoa que é miserável, que é gananciosa, avarento. Eu conheço gente que não tem o que comer na mesa, gente. Eu conheço gente com dívida até aqui, mas o nariz está lá em cima, senhor. Eu conheço gente endividada até os canecos, mas não perde a pose. Eu conheço gente, queridos, com pós-doutorado, gente de alto nível, com 4, 5 faculdades, com pós-doutorado, senta com a gente, às vezes conversa e fala até o português errado para se assemelhar a gente, sabe? Para não dizer assim, que sabe mais, que conhece bem o português. Conheço gente que inclusive conversa até assim de forma como a gente conversa no dia a dia, para se igualar a gente. Mas a gente sabe que o nível de fala, de intelecto é muito maior do que o nosso. Mas são pessoas pobres de espírito, são pessoas simples. Eu conheço gente que diz assim: vamos lá na minha casinha nos visitar. Na minha casa, na minha casinha. A gente chega lá e pensa que é 2 cômodos. Olha assim, é 800 metros quadrados. Meu Deus, que casinha. Sabe? Gente simples. Vou lá mostrar a minha reforma, sabe, pessoa? Vou mostrar a minha reforma pequena. Vai lá reformar a sala bonita, fez um negócio bacana. É disso que eu estou dizendo, gente, sabe? Pessoas que são simples, só querem compartilhar a alegria delas sem se exibir. Eu conheço gente que não tem nada na vida. São orgulhosas, presunçosas, cheias de si, abastecidas de si. É desses que Jesus está dizendo. Essas pessoas que elas não têm nada para oferecer. Elas se acham que não têm nada para oferecer, embora tenham, mas não se acham merecedoras. É Moisés, gente, é Moisés, em Êxodo capítulo 3, que vai lá no monte, Deus vai falar com ele. Moisés é uma pessoa preparada para assumir o Egito. Moisés estudou na melhor escola da época. Moisés acessa a sociedade. Moisés criado como um faraó. Ele vai chegar diante de Deus 80 anos depois de passar 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto. Esse homem aprendeu do palácio ao campo, ao deserto. Ele chega e diz: Senhor, manda outro. Eu estou pesado de língua. Minha gente, Moisés é legislador. Moisés vai ser aquele que vai estabelecer as leis. Moisés não é um gagaguinho que muitos acham que é. Moisés é um homem capacitado para liderar 2 milhões de pessoas no deserto.
Moisés é um homem estudado, um homem com uma capacidade, com um intelecto extraordinário. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sou pesador de língua. Não manda outra pessoa. O que eu vou dizer? Moisés sabe o que vai dizer. Moisés tem capacidade para conversar com qualquer um que seja, mas ele não se acha. É disso que eu estou dizendo, queridos. Essa pessoa que tem necessidade. É o profeta Isaías, é a canção da harpa cristã que diz: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna-se útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. É o profeta que vai dizer isso para Deus: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Sabe quem é Isaías? É da linhagem real. Isaías é um homem de Deus, de uma linhagem, uma estirpe extraordinária. Mas ele chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não sou merecedor, os meus lábios são impuros, eu não tenho condições nenhuma de ser um profeta messiânico. Aí vem um serafim com 6 asas, pega a brasa viva do altar, coloca na boca dele, incendeia ele, e ele vai se tornar o profeta messiânico. Você me entende? Esse homem que ele tem todos os predicados, mas ele não se gaba, ele não se acha. Deus, para encher alguém, essa pessoa precisa estar vazio. Deus nunca vai encher a mim e a você quando nos sentamos aí, ou eu subo aqui e eu confio na minha teologia, eu confio na minha capacidade, eu confio na minha leitura. Quando eu subir aqui, eu preciso totalmente confiar na inspiração do Espírito Santo. Sem ela, não sou nada, não somos nada. Para você, olhe, para você sair desse culto abençoado, eu e você precisamos nos esvaziar. Dizer: Senhor, não sou merecedor de estar aqui. Eu não mereço Tua glória. Eu não mereço Tua presença. Eu não mereço o Teu favor. Eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Só basta uma palavra Tua e o meu servo será curado. Só basta uma palavra Tua. É só uma palavra que eu preciso. Só uma palavra. Digam amém. Sabe, querido, desta pessoa que mesmo que tem, ela não se considera ter, porque é um pobre de espírito, porque tem o seu espírito humilde. Humildade não está nas roupas, meus irmãos. Eu nunca vou me esquecer da irmã que veio a mim anos atrás e disse: Deus falou comigo para que eu preciso ser humilde. Não usarei mais salto alto, porque eu quero ser humilde. Não usarei mais roupas bonitas, adornadas, porque o enfeite da mulher não está no frisar dos cabelos. Eu digo: ah, tá. Segue assim. Eu digo: é mesmo? Eu digo: sim, Deus falou comigo que eu não vou mais usar salto alto. Eu disse: olha, se esse Deus falasse com a minha mulher para não, igual falou com uma senhora, eu teria um problema com Deus. Porque eu gosto de ver ela num salto alto, desfilando, estilosa. Eu acho bonito uma mulher com um salto alto, bem trajado, bem vestida. Eu digo: olha, esse seu Deus não é o mesmo Deus. A última vez que conversei com o marido dela, ele estava triste. Triste. Digo: como é que está a família, a esposa? Está lá, 4x4, 5x5. Uma feiura. Digo: meu Deus, é isso aí, Deus está falando, vai firme. Segue firme. Mas Deus falou que é para estar simples. Então não faz mais regime, não se veste melhor mais, não põe mais perfume, porque a humildade está assim. Humildade está o carro está caindo dos pedaços, está fedido, porque isso é humilde. Não sabe que Deus nos cheira. Sabia que Deus tem um bom olfato? Oh, Deus nos cheira, meu irmão. O pecado cheira diante de Deus. As pessoas acham que relaxamento é sinônimo de santidade, espiritualidade, de humildade. Isso não tem nada a ver com isso. Humildade não tem nada a ver com isso, querido. Você pode estar bem maquiado, bem vestido, bem trajado, e mesmo assim ter o coração humilde, porque é no coração que reside todas as coisas. É no coração que reside todas as coisas. Olhe, se Deus lhe dá graça para usar uma boa roupa, compre, meu irmão.
Se não tem, use a roupa que você tem, mas que seja limpinha, cheirosinha, passadinha, arrumadinha. Eu sou de uma época que eu vi muito cristão, sabe, malambento, mal ajeitado, porque eu sou humilde. Humildade, que humildade? Meu Deus, não é isso, minha gente. Humildade, ela está no coração quando você tem, mas não supõe que você tem. Você não vê por mérito, sabe? Não é aquela coisa de dizer, eu mereço pregar, eu mereço cantar, eu mereço esse cargo, eu mereço esse título, porque eu estou aqui há anos, porque eu faço isso, porque eu sou o dizimista, o meu dízimo é o mais alto, porque eu sou mais ofertante, porque eu sou aquilo, porque eu oro, porque eu vou num monte, porque eu vou nas 24 horas, eu mereço isso. Essa pessoa não é pobre de espírito, não tem um espírito simples. É o fariseu e o publicano. O fariseu vai dizer, eu quero que o Senhor me escute, me ouça, porque eu jejum, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano abaixa a cabeça. É o pobre de espírito. O publicano chega diante de Deus, não tem coragem de levantar os olhos, bate no peito e diz, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço tamanho amor. Eu não mereço tamanha misericórdia. Olha para mim, Senhor. Esse pobre pecador que aqui está, eu não mereço nada, Senhor. É a canção daquele irmão, como é que chama ele, que nós cantamos um tempo atrás. Como é que é? Brites, não tinha? Eu não mereço. Não tinha? Quem é que canta essa música mesmo? Lembra dele? Como é o cantor? Eu esqueci o nome, lembram? É de Manaus. Nós cantamos uma época muito. Eu não mereço. Gilmar Brito? Não lembro agora, é Gilmar alguma coisa, né? Gilmar Brito. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu. Cante comigo. A dor que sou meu rei e meu Senhor, sempre adorarei. Cante. Se coloque em pé, cante. Me ajude a cantar, me ajude. Me ajude a cantar, essa canção é muito gloriosa, eu preciso parar. Cante. Suba aqui, me ajude. Filho do homem, Diga. me libertou verdadeiramente. Oh Espírito. Verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz E adorar, levantar a minha voz, e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Vamos cantar desde o início. Vamos cantar desde o início. Eu não mereço. Essa é a canção de quem é pobre de espírito. Olhe, cante. Eu não sou digno, oh meu Deus. Nós não somos dignos, meus irmãos. A dor que passou meu rei e meu Senhor, Oh Espírito Santo, sempre eu adorarei. cante. Filho do homem, Levante sua voz e diga: me libertou verdadeiramente. sim, Senhor. Verdadeiramente. Sim, Senhor. Posso erguer Levante as mãos e diga: minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz Diga! e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Filho do homem, filho do homem, me libertou. Obrigado, Senhor. verdadeiramente. Diga: Verdadeiramente, oh, expresse ao Senhor. eu posso erguer as minhas mãos
nós vamos consagrar a ceia. Senhor Jesus, da mesma forma nós queremos consagrar este pedaço de pão e este copo com suco. Que tua bênção venha de forma extraordinária, Pai. E que nessa noite possamos ter nossa aliança renovada contigo, Pai. Abençoe cada um dos teus filhos que irão participar da tua santa ceia. E que possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Eu gostei muito hoje pela manhã, quando o pastor Arnoldo ministrou a ceia. Ele disse uma verdade que até então não tinha escutado alguém dizer. O pastor Arnoldo disse pela manhã, quando ministrava a ceia, que o momento da ceia, o culto da ceia, ou na hora de cearmos, é o momento em que ouvimos muitas acusações, advinda de nós mesmos, da nossa mente, do próprio diabo, de pessoas, de olhares, de acusação. É esse momento em que o diabo nos acusa e talvez diz: você não pode cear, você tem condições de cear. Mas também é o momento de que entendemos que é nesta hora em que podemos nos examinar nós mesmos, nos arrependermos, comungarmos com Cristo e seguirmos em frente. É o momento também em que olhamos e vimos a misericórdia de Deus, porque não somos merecedores do favor de Deus. É o momento, como diz o apóstolo Paulo, de examinarmos a nós mesmos. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos deixar de olhar na volta e ver o pecado do outro, a falha do outro. Vamos olhar a nossa falha, olhar para nós e considerarmos o quanto dependemos de Deus, o quanto precisamos do Senhor. E toda e qualquer acusação nesta noite está apagada, repreendida em nome do Senhor. E você está limpo e purificado, porque há perdão em Cristo para os nossos pecados. E você pode seguir firme no Senhor Jesus. Levante o pão para o alto que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: este é o pão, o símbolo da nova aliança. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Poder participar do pão em nome do Senhor. Adore ao Senhor, adore, adore. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, te adoramos, Senhor. Nós não merecíamos tamanho amor. Nos sentimos hoje pobres de espírito. Nos sentimos hoje vazios de nós mesmos, dependentes, carentes do Senhor, necessitados do teu amor. Como disse aquele ladrão que estava do lado de Jesus, nós merecíamos estar aqui crucificados, mas esse nada fez, esse não merece. Pai, nós não merecíamos estar aqui hoje, nós não merecíamos tamanho amor, mas o Senhor nos achou, nos abraçou, nos agraciou e nos deu uma missão, Senhor, de ganhar esta cidade. Pai, renova os nossos corações. Nós fazemos essa ceia hoje, celebramos esta ceia, nos lembrando do que o Senhor disse há 2000 anos atrás, para nós fazermos isso em memória do Senhor. Se o Senhor passou por tudo que passou e cumpriu com a missão, nós também podemos cumprir. Levante o cálice para o alto. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Poder participar do cálice em nome do Senhor.